Vamos analisar aqui o caso de um capacitor de placas paralelas. Vamos supor que as placas do nosso capacitor de placas paralelas são tão extensas e tão próximas que podemos desprezar os efeitos das bordas e supor que o campo elétrico é constante em toda a região entre as placas. Nós vamos agora escolher uma superfície gaussiana que envolve apenas a carga Q. No caso, a carga Q positiva. Vamos escrever a lei de Gauss para essa superfície gaussiana. Vamos tratar agora do caso de um capacitor de placas paralelas. E nosso objetivo aqui é encontrar a capacitância associada a esse capacitor de placas paralelas. Nós vamos supor que as placas do nosso capacitor de placas paralelas são tão extensas e estão tão próximas que nós podemos desprezar os efeitos das bordas. E podemos supor que o campo elétrico em toda a região entre as placas é constante. E vamos agora tratar dessa configuração para encontrar a capacitância. A capacitância é dada por C igual a Q sobre V, onde Q é a carga do capacitor e V é a diferença de potencial do capacitor. Então, nosso objetivo aqui é identificar a carga e a diferença de potencial para, a partir desse quociente, identificar a capacitância. Então, voltando para essa figura aqui, nós vamos desenhar uma superfície gaussiana que explore a simetria do problema. E essa superfície gaussiana, ela vai envolver apenas a carga Q da placa positiva. E agora nós vamos escrever a lei de Gauss para essa superfície gaussiana, que nos diz que a integral no caminho fechado de E escalar dA igual a carga envolvida sobre ε0. Onde daqui a gente tem que o vetor campo elétrico aponta nesse sentido e o vetor dA também aponta nesse sentido. Então, a gente tem que E e dA são paralelos. Então, fica integral no caminho fechado. Esse produto escalar fica o módulo de E, módulo de dA, vezes o cosseno de zero, que é o ângulo entre eles, igual a carga envolvida, que é o que estamos chamando aqui de mais Q, sobre ε0. Cosseno de zero vale 1. Esse campo ele é constante em toda a região entre as placas, então ele sai da integral, fica E integral no caminho fechado de dA igual a Q sobre ε0, onde a integral no caminho fechado de dA é o próprio A área da superfície gaussiana. Então, fica E vezes A igual a Q sobre ε0. E daqui a gente identifica Q. Q é, então, ε0 é A. Então, a gente já identifica a expressão que vem aqui no numerador desse quociente que estamos interessados em obter. Agora, a gente vai utilizar a expressão por potencial para identificar a DDP, que é o que vamos colocar aqui no denominador. E dessa expressão aqui, nós identificamos que a diferença de potencial entre as placas de um capacitor está relacionada ao campo elétrico através dessa equação. A integral deve ser calculada ao longo de uma trajetória que começa em uma placa e termina na outra. Só que nós vamos sempre escolher uma trajetória que coincide com uma linha de campo elétrico da placa negativa para a placa positiva, por convenção. Para essa trajetória aqui em verde, traçada na figura, o vetor E, que é esse vetor aqui que está apontando para baixo, e o vetor ds, que é um elementozinho dessa trajetória, ds, tem sentidos opostos. Portanto, VF menos VI é a DDP, que vamos chamar de V, vai ser igual a menos integral da placa negativa para a placa positiva de E ds cosseno de 180, onde estamos escrevendo o módulo de E, o módulo de ds vezes o cosseno do ângulo entre eles, onde esses vetores possuem sentidos opostos. Então, esse aqui fica negativo, de maneira que V vai ser igual a menos integral da placa negativa à placa positiva. Então, aqui vai ser de 0 até D, que é o tamanho dessa distância entre as placas. Então, vai de 0 a D de E ds vezes menos 1, que é o cosseno de 180, menos com menos dá mais. Então, isso aqui fica a integral de 0 a d de E ds. Mas o E, ele é constante, uniforme, então ele sai da integral, fica E integral de 0 a d
de ds. A integral de ds é o próprio s, então isso aqui fica S variando de 0 a D. Então, vai ficar D menos 0, então isso aqui é E vezes D. Então, conhecido a carga e conhecido o potencial, que acabamos de identificar que vale E vezes D, nós podemos substituir na expressão da capacitância e identificar a capacitância do capacitor de placas paralelas. Então, daqui nós podemos escrever que C é igual a Q, onde o Q vale ε0 E vezes A, dividido por essa diferença de potencial, essa DDP, que acabamos de identificar, e vale E D. Então, aqui cancela o E com o E, e sobra apenas, para a capacitância, ε0 A sobre D. E essa é a expressão para a capacitância no caso de capacitores de placas paralelas. O que podemos destacar aqui de interessante é que a capacitância realmente depende apenas de fatores geométricos, no caso aqui a área das placas e a distância D entre as placas. C é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. E com isso encontramos o valor da capacitância para o caso de capacitor de placas paralelas.